A palavra de hoje, baseada no capítulo 30 e 31 de Isaías. Capítulo 30 e 31 de Isaías. Eu não vou ler bastante versículo, eu vou ler alguns e eu quero que você acompanhe comigo. Começando pelo versículo 1 do capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Então agora mais abaixo, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Versículo 18. Olha a misericórdia, olha a compaixão de Deus, mesmo em relação ao povo rebelde. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Mais abaixo, versículo 26. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, com a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que ele deu. Agora para o capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra porque são muitos e em cavaleiros porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás daquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam e os que praticam o mal, pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado, e juntos todos perecerão. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, e ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com o barulho, nem se apavoram com os gritos desses pastores, assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina. Como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém, ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Os filhos de Israel, ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Pois naquele dia, cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricaram. A Síria cairá pela espada, não de homem, a espada não de um ser humano a destruirá. A Síria fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não enxergará a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Amém. Se você não entendeu muita coisa, espero ajudar. É uma passagem um pouco complicada, tem um contexto histórico. Vamos começar lá por Abraão. Abraão foi chamado por Deus para ser abençoado por Deus e se tornar uma bênção para todas as nações. E Deus prometeu para Abraão uma terra, a terra de Canaã. Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, da região ali que hoje é conhecida como Iraque, e ele foi e partiu para a terra de Canaã,
uma terra que era habitada por outros povos. Ele chegou lá, como Deus dissera, seguindo as orientações do Senhor, ele e a sua família, uma pequena família. Houve fome naquela terra. Você obedece a Deus, você chega no lugar que Deus prometeu para você e de repente há fome. Isso pode trazer confusão. Isso é um desafio para a nossa fé. Cada vez que a nossa fé é provada, como cantamos, temos uma oportunidade. O Abraão, que é o pai da fé, vai dar uma tropeçada aqui. Ele, diante do desafio da fome, ele sai de Canaã e ele desce para o Egito, o grande Egito, em busca de socorro. E lá, quase que ele põe tudo a perder. E a coisa se complica e fica ameaçada a sua sobrevivência no Egito. Deus o repreende, ele volta para Canaã e Deus o sustenta em Canaã. E ele não vai morrer de fome. Esse é o primeiro episódio em que o povo de Israel busca ajuda e socorro no Egito. Ainda que não fosse um povo, era uma pequena família tão frágil. Diante de tantos inimigos e de tantos desafios. No momento subsequente, uma fome novamente se abate sobre a terra. Um descendente de Abraão está no Egito, é José. E José será bênção para o Egito e para todas aquelas nações vizinhas, por causa da presença desse descendente de Abraão, bênção para as nações e socorro, inclusive, para o seu próprio povo, para os seus próprios irmãos e família. Como é que pode um José, um descendente de Abraão, em vez de ele estar buscando o socorro do Egito, ele ser o socorro para o Egito? Assim termina praticamente o livro de Gênesis, mostrando que Deus é poderoso para fazer coisas tremendas e que a gente precisa ter muita confiança nele. Porque às vezes a gente confia na força do Egito, nos carros do Egito, no suporte do Egito, e diante das... E o Egito representaria todos os recursos humanos e tudo aquilo que é mundano e tudo aquilo que está meio que à mão, mais concreto, né? Mas o meu justo, diz o Senhor, ele viverá pela fé. E tem várias passagens da Bíblia e eu gosto de ver como aquele pequeno povo, que é um povo travesso, que é um povo rebelde, que é um povo que nem... Muitas vezes ele se aparta de Deus, e ele confia no Egito, ele vai para os ídolos, e que Deus não abandona o seu povo e trata com o seu povo, disciplina o seu povo como um pai que disciplina o seu filho para o bem. É um ato pedagógico, para a cura. Veja toda a misericórdia de Deus aqui. E quando esse mesmo povo está diante de perigos, de ameaças terríveis, de forças como a Assíria e de forças como outros povos muito bem armados, com exércitos assim, muito maiores, superiores, Deus se bota para o seu povo, tão pequeno, tão frágil, e diz assim para eles, essa expressão se encontra nos profetas: não temas, ó povozinho. Povozinho é o diminutivo de povo. Só encontra isso na Bíblia. Nunca vi essa expressão fora. Povozinho, o povinho. Mas não no sentido pejorativo, no sentido, você é tão pequeno, você é tão frágil, mas você é meu, e eu é que cuido de você. Como a menina dos meus olhos, não temas. Ó pequeno rebanho, não temas. Eu sou a força de vocês. Eu cuido de vocês. Eu sei que você é fraco. Eu sei que seus inimigos são maiores. Eu sei que o desafio é grande. Eu sei que a fome é grande. Eu sei que há muita coisa contra você. Mas eu estou com você e eu quero que você confie em mim. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Diz o salmista, Salmo 121. O meu socorro não vem dos montes, o meu socorro não vem do que está à minha direita, do que está à minha esquerda, do que está diante de mim, dos meus recursos. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus, a terra, os montes.
ainda sendo eu fraco e frágil. Eliseu, certa vez, o exército sírio agora veio contra ele e encontrou o seu acampamento. O profeta Eliseu estava ali com o seu aprendiz de profeta, digamos, alguém que está, um discípulo, Geazi, e de repente, quando Geazi acorda e sai fora da sua tenda, contempla o acampamento em que estavam, totalmente cercado pelo exército inimigo, pronto para prender, matar, destruir, e eles ali desarmados, à mercê dos seus inimigos. E o Geazi acorda o Eliseu. Eliseu, meu Senhor, estamos perdidos, olha aí. O exército inimigo. E aí, o Eliseu orou pelo Geazi, o acalmou e orou para que os seus olhos fossem abertos. Em que sentido? Se você levasse o Geazi no oftalmologista, ia estar tudo bem. Ele não tinha problema com os olhos para enxergar o que se pode ver. Ele tinha problema com os olhos para se enxergar o que Deus quer que nós enxerguemos, ou seja, a Ele, o seu exército celestial, o anjo do Senhor que se acampa ao redor daqueles que o amam e o temem, para que ele pudesse ter confiança a despeito das circunstâncias. E os olhos de Geazi foram abertos. Ele olhou novamente e o que ele viu foi um exército celestial com carruagens de fogo cercando aquele acampamento. Mais são aqueles que estão a nosso favor do que aqueles que são contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, talvez você precise também dessa oração de Eliseu e que os seus olhos sejam abertos para você poder enxergar o amor de Deus por você. Que Ele é seu refúgio e fortaleza. Que Ele quer te salvar, e muitas vezes nós não queremos atentar para o seu poder, para a sua graça. Nós tememos, porque não estamos devidamente confiando em Deus e no seu amor e na sua provisão, né? E, bom, aqui a gente volta então para esse texto. A Síria Gente, se você for no Museu Britânico, é interessante, parece que eles pegaram tudo que tinha lá trouxeram para dentro daquele museu. Eu fui apenas uma vez, mas eu fiquei encantado. Tem lá aqueles muros e aquilo com as figuras, os desenhos dos grandes feitos e das conquistas. E houve um tempo, no ano 722, o reino de Israel estava dividido e o reino do norte, a parte mais ao norte, ela foi atacada pelos assírios e destruído foi aquele reino do norte. Eles se dispersaram e lá você vê toda... ele está como que tripudiando, né? O rei e os assírios tripudiando em relação a essa vitória que eles tiveram contra o reino do norte. Era uma poderosíssima nação, destruidora. E agora o reino do sul estava à mercê desse mesmo inimigo terrível. E aí vem a palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus está chateado que mais uma vez, diante da ameaça, é povo de Deus que já experimentou tanto livramento, tantos feitos portentosos do Senhor em favor dele, livrando da escravidão do Egito, conduzindo assim poderosamente, sustentando, abrindo o mar, fazendo milagres impressionantes. Agora, diante de uma nova ameaça, eles, em vez de recorrerem a Deus, de buscarem a face de Deus, eles estão ignorando a Deus. E estão buscando socorro do Egito, uma aliança com o Egito, levando muitos presentes. Os embaixadores de Israel levam muitos presentes para fazer um acordo com o Egito, e o Egito está interessado em fazer esse acordo porque quer colocar Israel entre ele e os assírios e depois descartar, é claro, né? Deus está chateado, é por isso que diz. E aí a gente
recapitula ali o que foi dito no capítulo 30 e no capítulo 31. Olha como Deus está invocado, né? Por quê? Porque é uma desfeita que o povo está fazendo. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Isso pode ser aplicado na nossa vida. Quantas vezes a gente vai fazer um plano, ou tem um plano, e a gente não consulta a Deus? Ou a gente não quer saber o que a palavra de Deus diz a respeito. A gente não busca orientação. Há caminhos que aos homens parecem caminhos bons, mas o seu fim não é necessariamente o melhor. Só Deus sabe o que é melhor. E a gente precisa realmente buscar a face de Deus. Mas quando nós, que somos cristãos, que somos filhos de Deus, diante das adversidades e das lutas, a gente não consulta o Senhor, a gente não busca o Senhor, a gente não ora, e a gente vai buscar refúgio em Faraó, a gente está retrocedendo, a gente está fazendo, sabe, está voltando atrás. Deus tirou a gente do Egito, digamos assim, né? O povo de Israel foi liberto do Egito, e agora a gente, diante de uma nova ameaça de um povo inimigo, a gente volta para a escravidão do Egito, a gente volta para fazer uma associação com o Egito. Isso vai redundar em quê? Olha o versículo 3. Em vergonha. Em vergonha. Em frustração e vergonha. Em humilhação, é o que diz. E aqui o versículo 15, que é muito lindo. Aliás, eu estava até esses dias aí conversando com a Jane, com o Paulo, e eu falava desse versículo que para mim fala tanto ao coração. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão. Por que conversão? Porque agora eles estavam voltando para o Egito. Eles precisavam converter de novo. Não é? Quando a gente está num caminho certo, a gente não precisa de conversão. Mas quando a gente abandona o caminho certo, e agora a gente toma um rumo errado, a gente está na direção do Egito, então é na conversão, é na correção desse rumo, na conversão, no voltar para Deus, que está a salvação, que está a salvação de vocês. Na tranquilidade, porque o que faltava para eles era tranquilidade. Por que não tinha tranquilidade? Porque eles se sentiam à mercê dos inimigos, abandonados, com um joguete nas mãos das adversidades, dos problemas e de qualquer outra coisa. E quando a gente se vê diante de forças que vêm contra nós, que são muito maiores do que nós, e a gente não confia em Deus, o que a gente fica? Ansioso, aflito, angustiado, nervoso, desesperado. A conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade, isso não é minha responsabilidade. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu cuido de vocês, o Pai cuida de vocês. Cuida dos passarinhos, cuida das plantas, quanto mais não cuidará de vocês. O problema é que a gente às vezes não confia no Pai. Ou não confia na sua existência, ou não confia no seu poder, ou não confia no seu amor, não confia no seu cuidado. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês, na tranquilidade e na confiança. Isso aí é a palavra-chave. É a confiança em Deus que vai nos dar descanso. É a confiança em Deus que vai nos dar tranquilidade. É a confiança em Deus que fará com que, se por acaso estamos fora do rumo, que sejamos colocados no rumo certo. O problema aqui é que eles não quiseram. Quantas vezes disse Jesus, chorando diante de Jerusalém, chorando diante do seu povo, ele disse, quantas vezes eu, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis amparar vocês, quis salvar vocês, vocês é que não quiseram. E aí é triste. Aí a gente vê toda essa esperança. Deus quer salvar, Deus tem misericórdia, Deus quer ajudar, quer socorrer, mas Ele vai fazer com que os nossos planos caiam por terra. E isso é um ato pedagógico dele, para que a gente possa cair a ficha.
É como o filho pródigo que resolveu desconverter-se, ou seja, desviar-se ou distanciar-se da casa do pai, voltar as costas para o pai, viver a sua vida do seu jeito. E aí os seus planos caem por terra e ele entra em desgraça. Mas ele não caiu em desgraça para ficar em desgraça, que isso sirva para ele de lição e ele possa fazer o que ele veio a fazer naquela parábola. Ele caiu em si e ele lembrou do pai e ele converteu. Ele converteu seu pai, ele mudou de rumo. Ele que tinha dado as costas para o pai, agora ele volta-se para o pai e busca a misericórdia do pai, encontra o abraço do pai, encontra a restauração. E tudo que o pai sempre quis era amparar, proteger, salvar, cuidar, prover. E esse é o desejo de Deus, mesmo em relação a um povo tão rebelde, a um filho tão rebelde. E ele quer julgar a Assíria. A Síria aqui representa, então, tipificando aqui, de fato existiu, de fato foi um povo, inimigo daquele povo de Deus, mas ela tipifica tudo aquilo que o diabo lança contra nós, todas as suas setas inflamadas do maligno. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, não por causa da ajuda do Egito, não por causa disso ou daquilo, mas porque Deus é o nosso abrigo, o nosso socorro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eis aí, mais uma vez, a palavra descanso. Descanso, meus irmãos. É isto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Não é que a gente não tem que tomar providência, não é que a gente não deve vigiar, não é que a gente não deve trabalhar, mas sempre na consciência de que quem vai chover sobre a nossa horta é Deus, que quem nos protege é o Senhor. Em vão seria o nosso trabalho, não fosse a bênção do Senhor. Em vão vigia a sentinela. Tudo que a gente pode fazer que está ao nosso alcance para nos protegermos seria em vão não tivesse o Senhor por nossa cidadela, por nosso refúgio, por nosso amparo. Então, não é um convite para você cruzar os braços e deixar tudo nas mãos de Deus, mas é para você trabalhar com a confiança de que Deus é quem opera em você e através de você e que dá bênção. É para você fazer aquilo que está ao seu alcance para se proteger, mas confiando que a vitória, a proteção vem do Senhor e ponto final. Em primeiro lugar, o Senhor. Quando acontece alguma coisa, uma ameaça, busca em oração, Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Ai, capítulo 31, já estamos terminando, olha lá. Ai dos que descem, essa expressão descer, porque até no mapa há uma descida ali, né? Para quem está ali no Oriente Médio, olhando ali o mapa de Israel, e o Egito fica ali na região da África. Ai dos que descem. Mas, de fato, há também um descer topográfico e tudo mais. Ai dos que descem, e aqui eu vejo uma figura de linguagem para uma decadência, um retrocesso, um descer espiritual também. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, são poderosos e pode, na nossa sociedade com o Egito, a gente pode ter mais força para enfrentar esse inimigo que é poderosíssimo, e eles estão pensando isso, planejando isso, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. E aí, aquilo que eu já disse, o Senhor vai fazer esse plano nefasto fracassar. Haverá vergonha, haverá destruição. Agora, olha a promessa de Deus aqui. Versículo 5. Como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e a salvará, poupará e livrará. Meus irmãos, não fosse essa ação de Deus,
a gente não teria notícia da nação de Israel aqui hoje. Porque a Síria era poderosíssima. E foi Deus que preservou o povo de Israel, mesmo que eles não merecessem. Mas eles aprenderam uma lição, buscaram o socorro de Deus, clamaram ao Senhor, e o Senhor, por misericórdia, atendeu e os visitou. E assim o Senhor trabalha conosco também. Mesmo quando a gente é rebelde, Ele vai disciplinar, e se a gente se voltar para Ele, clamar e buscar, Ele vai ter misericórdia, porque tudo que quem é ter misericórdia e compaixão de você, que você volte para Ele, busque o socorro dEle e Ele vai te salvar. É isso. Ó, filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente, pois naquele dia cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata, ou a confiança em outros deuses, outras coisas, porque ídolos podem ser tanta coisa. Até essa confiança no Egito é uma espécie de idolatria. E os ídolos de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricaram. A Síria cairá pela espada, não de homem. A espada não de um ser humano é que vai destruir a Síria. É a mão de Deus. E tem uma passagem aqui que eu pulei, deixa eu ver. Essa parte aqui, versículo 4. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão, os leõezinhos, rugem sobre a sua presa, e ainda que se convoque contra eles, o leão e os filhotes ali, grande número de pastores não se espantam com o barulho, nem se apavoram com os gritos desses pastores. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina. O que ele está querendo dizer? Que quando Deus se manifestar para salvar o seu povo, não tem para ninguém. Ele não vai ficar espantado com a força dos assírios ou com qualquer potência armada, com qualquer coisa que seja assim, assustadora para nós seres humanos. Não, para Deus. Ele vai ali e vai defender, e vai cuidar, e vai proteger. Como uma galinha para seus pintinhos, como uma ave e sobrevoa o seu ninho e a protege. Assim o Senhor seja para mim, para você, força, refúgio e a nossa confiança em Deus, do sossego, no descanso, na confiança, da salvação de cada um de nós, confiança nele, na força dele, e que a gente possa fazer diferente do que muitas vezes o povo aqui fez, que a gente possa querer, que a gente possa olhar e que a gente possa buscar a Deus em primeiro lugar, encontrar nele refúgio, graça e força. Amém?